Olá, meu povo, tudo bem? Professor Rodrigo Moraes com vocês para mais um vídeo. E esse vídeo, povo, vamos falar sobre quando o empregado é autônomo no mesmo empregador. Olha que beleza! Então, pode acontecer, né? Isso é normal acontecer inclusive na área da saúde, na área da educação, acontece bastante. Então, essa dúvida veio para uma colega chamada Andréa, que ela assistiu a aula, o mini curso de autônomos que eu ministrei ali para NIT Treinamentos, lá no curso de especialista em E-Social, né? Então, eu fiz um mini curso sobre autônomos e eu coloquei a questão do desconto do INSS, enfim, como que ele vai para o E-Social, inclusive, e tudo mais. E ela, com uma dúvida, porque ela tem alguns clientes que são universidades, e como que fica o cálculo do INSS do múltiplo vínculo quando o cara é empregado e autônomo no mesmo empregador, no mesmo mês, tá? Isso pode acontecer, né? Então a gente vai ver essas situaçõezinhas e eu vou mostrar para vocês dentro da IN 971 de 2009 como que funciona o cálculo concomitante, né? Que é o cálculo quando o cara é empregado e autônomo dentro do mesmo estabelecimento, como que vai funcionar isso? Ou independente, né? Às vezes o cara ele é empregado numa empresa e é autônomo em outra. Também o cálculo vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Por falar em cálculo, eu não vou mostrar o cálculo. Por quê? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre múltiplos vínculos no E-Social que eu mostro um cálculo lá. Então o cálculo é aquele. Se vocês quiserem ver como que funciona o cálculo, dá uma olhadinha, eu vou deixar ali no final do vídeo para vocês clicarem e verem o vídeo lá do múltiplos vínculos e vocês veem lá que é a mesma coisa, tá? Inclusive, da onde que o E-Social tirou essa história lá? O E-Social mudou o tipo de múltiplo vínculo? Não. Na verdade, sempre foi assim, só que a gente não executava do mesmo jeito. Agora com o E-Social a gente vai ter que executar dessa forma que a gente vai falar nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. IN 971 de 2009, tá? Então, essa IN é extremamente importante. Quem trabalha na área de DP obrigatoriamente tem que ler essa IN e não pode ter medo de juridiquês, né? Aqui nos nossos slides eu tentei mudar para uma linguagem mais simples. Se vocês olharem lá o artigo 78, parágrafo 2º, inciso 1º, 2º e 3º que a gente vai ver, vocês vão ver que tem lá, né? É mais complicadinho de entender. Mas a gente não pode ter medo disso, né, pessoal? Quem trabalha na área de departamento pessoal tem que ter esse desprendimento aí do juridiquês, tem que ir lá ler até entender e por aí vai, tá? Eu mudei um pouco as palavras aqui para que fique mais claro, mais simples pra gente, beleza? Mas ó, quem é DP não pode ter medo do juridiquês, vamos lá. Então, primeiro caso, tá? Artigo 78, parágrafo 2º, inciso 1. Quando o cara tem múltiplos vínculos e ele é apenas empregado, tá? Independente se ele é empregado na mesma empresa, enfim, ou empregado em duas empresas diferentes. Por exemplo, técnico de enfermagem de manhã no hospital e técnico de enfermagem à tarde em outro hospital. Beleza? Então, a letra A, né? Soma de todas as remunerações for menor que o teto, tá? For menor ou igual ao teto, o cálculo do INSS não muda nada. Por quê? Porque não tem interferência nenhuma. Então, a empresa A vai calcular de um jeito, na alíquota dela, a empresa B vai calcular na alíquota dela. Não muda absolutamente nada, tá? B, soma de todas as remunerações for maior ou igual ao teto, aí sim. Aí é exatamente como eu mostrei para vocês no múltiplos vínculos no cálculo do E-Social, no vídeo anterior aí. Então, depois você dá uma olhadinha lá. Mas, falando já de novo, ó, o empregado, isso está na IN 971 de 2009. Não fui eu que inventei e não foi o E-Social que inventou, tá? O empregado escolhe a primeira empresa que desconta, cabendo às outras empresas efetuar o desconto do INSS até o teto. Beleza? Que é exatamente o que eu falo no vídeo anterior. Observação, né? Então a gente tem que observar a alíquota de acordo com a soma de todas as remunerações recebidas no mês. Ou seja, todas as empresas vão ter que saber as remunerações das outras empresas. O empregado tem que entregar essas cartinhas aí para todas as empresas. Ele vai eleger a primeira, a segunda ou, se tiver a terceira empresa
em ordem e vai entregar essas cartinhas. Beleza? Então as empresas vão ter que se conversar. 2. Múltiplos vínculos onde o cara é apenas autônomo, ou seja, ele prestou serviço na empresa A, prestou serviço na empresa B, tá bom? Então, soma de todas as remunerações menor ou igual ao teto, não acontece nada, igual a gente viu anteriormente. B. Soma de todas as remunerações for maior ou igual ao teto, a empresa onde esse fato ocorrer, ok? Efetuará o desconto do INSS conforme o caso sobre o valor correspondente à diferença entre o limite e o total das remunerações sobre as quais já foram efetuados os descontos. Então, resumindo isso aí, o cara que te prestar serviço 2, 3 vezes para a mesma empresa, ou ele prestou serviço em 2 empresas diferentes, levou lá a cartinha, a segunda empresa tem que tomar cuidado só com o teto, entendeu? Então ela tem que limitar o desconto no teto, beleza? Então é mais simples, até porque eles têm lá uma alíquota única lá que é 11%, tá? Salvo os casos onde o autônomo presta serviço para empresas filantrópicas, daí o desconto pode chegar até 20% limitado ao teto, beleza? Então vamos para item 3. Que é aqui que é a grande dúvida da minha colega Andréia, respondendo ela, quando ele é empregado e autônomo na mesma competência, no caso dela é na mesma empresa, por exemplo, o cara ele é professor na universidade e a universidade administra um hospital universitário, né? Então lá no hospital universitário ele faz plantão como médico autônomo, e isso acontece. Ah, mas isso caracteriza vínculo de emprego. Não, é outra coisa. Estou falando que é o que acontece na realidade. Se caracteriza vínculo ou não caracteriza, aí é outra coisa, tá? Às vezes isso acontece. Ou o cara presta serviço, por exemplo, no mestrado. Ele é orientador no mestrado e recebe como RPA. Ele não recebe como horas de professor, sei lá, enfim. Tem algumas situações dessas que podem acontecer, tá? A. Soma das remunerações como empregado igual, idem ao inciso 1. Então, com relação a múltiplos vínculos do empregado, então nesse caso aí, quando o cara é empregado e autônomo, o cálculo vai seguir exatamente o que a gente falou lá no primeiro slide, no inciso 1, tá? Então é a mesma coisa. B. As demais remunerações como autônomo, idem ao inciso 2, até o valor correspondente à diferença entre o teto e o valor obtido na linha A, observando o seguinte. Então, antes de observando o seguinte, vamos falar sobre a letra B. Então, as demais remunerações como autônomo. Então, o cara recebeu como empregado, beleza? Ele recebeu lá no 5º dia último como empregado. Aí ele teve um pagamento de autônomo, beleza? Qual que é a preocupação que o cara tem que ter no cálculo deste autônomo? Limitar o teto, só, ok? Então ele vê o quanto que ele teve de desconto de INSS lá naquele cálculo primeiro lá que ele recebeu no 5º dia útil. No segundo, ele vai limitar ao teto este cálculo aqui do autônomo, beleza? Então, a preocupação com o cálculo do autônomo, depois do cálculo do empregado, é o teto. Beleza? Então, tem 2 observações que a gente tem que fazer. Primeiro, se efetuado primeiro o desconto do INSS como autônomo para fins do teto, o fato deverá ser comunicado à empresa que estiver prestando serviço como empregado mediante a apresentação de um dos comprovantes legais. Para que isso? Então, nesse caso, o cara ia receber, por exemplo, no 5º dia útil, o salário dele como empregado. Só que antes disso, no dia 1º do mês, ele teve um pagamento de autônomo, uma RPA. Então, o que ele tem que fazer? Esse autônomo tem que avisar a empresa: ô empresa, que eu sou empregado, eu já recebi INSS de autônomo neste mês, enfim, então desconta o meu INSS limitado ao teto, faz esse cálculo aí, beleza? Então ele tem que tomar cuidado com isso, tá? Se for dentro da mesma empresa, o próprio software, obviamente, terá que calcular isso, tá? Então, qual que é a regra? Então, a regra é o pagamento, né? Então, data do pagamento primeiro, beleza?
Observação 2. Quando houver remuneração de empregado e autônomo no mesmo mês, a remuneração do autônomo não será somada à remuneração recebida pelo empregado para fim de enquadramento da tabela do INSS, sendo, porém, somada para fim de observância do limite do teto. Então isso é importante, povo. Então, se no caso o cara receber como empregado e como autônomo, eu não somarei as duas para me preocupar para encaixar ele na faixa de 8, 9 ou 11. Por quê? Porque o autônomo é sempre 11. Então eu não tenho essa regra que eu tenho do empregado. Então eu só uso a somatória dos dois para ver qual é o limite do teto, tá? Isso aí é bem importante e isso também responde a pergunta da minha colega Andréa com relação ao cálculo de empregado e autônomo, tá? Alguns sistemas que eu já trabalhei, eles fazem esse cálculo automático, mas não são todos, então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente tiver empregado e autônomo, no mesmo sistema, no mesmo mês, tem que ver se ele está adaptado a essas regrinhas que a gente está vendo aqui, tá? E, além disso, a gente está falando aqui só de INSS, além disso, tem o cálculo do imposto de renda também, tá? Então, conforme eu vou pagando o imposto de renda dentro do mês, caixa, né? Dentro do mês que eu estou pagando, ele deve ir recalculando também. Então, a gente tem que tomar cuidado com o imposto de renda também nessa situação. Beleza, povo? Então, esse vídeo ficou até um pouco mais longo, desculpa, enfim, estamos aí respondendo a dúvida da colega. Eu acho que pode ser a dúvida de outras pessoas também, e eu acho aí bacana. Eu já trabalhei nessa situação também, na PUC Paraná a gente tinha situações parecidas. Enfim, achei importante, eu acho que mais pessoas podem ter a mesma dúvida. Beleza, pessoal? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí embaixo no botão inscrever-se, clica ali no sininho para você receber notificação quando eu estiver fazendo vídeo novo e compartilha aí nas suas redes sociais. Eu vou estar lá no Facebook também colocando esse vídeo, eu coloco sempre nas minhas redes, no meu blog, Instagram e tudo mais. E a gente conversa, pessoal. Muito obrigado e uma ótima semana para todo mundo.